Bom dia, pessoal, boa tarde, ou se você estiver vendo esse vídeo, boa noite. Eu sou o professor Gesiel e eu venho aqui falar mais um pouquinho do mundo da geografia. Hoje nós vamos dar continuidade às ideias que foram concebidas e construídas ao longo da história de Oriente e Ocidente. Lembram que nas últimas aulas nós falamos como isso foi ocorrendo ao longo da história e como ocorreu a inversão de poder de mundo oriental e mundo ocidental. Vamos relembrar aqui um pouco que até a forma de ter como principal ponto de referência de deslocamento era o nascer do Sol, era o Oriente, e daí então até a forma de representar o planeta era sempre dar ênfase ao lado do nascer do Sol, que era o lado oriental, né? Então nós tínhamos o Oriente, a origem da palavra Oriente realmente significa origem, nascer, nascimento, e daí essa palavra. E todo mundo era pautado, todos os mapas eram colocados nessa situação, colocando o Oriente sempre em ênfase, né? Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês seria praticamente isso aqui que eu vou acabar de representar aqui. Nós chamamos de Oriente Ocidente. Então era a rosa dos ventos era representada dessa forma, né? Não assim como nós estaríamos habituados, mas assim, Oriente e Ocidente. Ficou escuro, né? Oriente e Ocidente. Bom, continuando aqui, nós vimos também que havia uma forma de representar tudo isso na Idade Média. Nós chamávamos de mapa TO. E o mapa TO era um mapa muito simples, conceitos religiosos, né? Que basicamente dava ênfase nos continentes num lado conhecido do mundo e dividia a Terra em basicamente 3 continentes. O centro desse mundo, o topo desse mundo, que ficava em ênfase a Ásia, o Oriente, obviamente, e os demais ficava na parte de baixo. Mas lembra, não é errado representar a Terra desse jeito, no sentido de colocar o Oriente na parte superior. Isso nós já tratamos isso. Tudo uma questão de ponto de vista de representação cartográfica. Isso é um famoso mapa TO, em que os continentes eram separados por essas águas e também tinha a concepção, aí já posso discordar, a concepção que a Terra era plana, tá? É claro que após as grandes navegações, toda essa ideia ela cai por terra, ela é colocada em xeque, principalmente quando Fernão de Magalhães, o grande navegador Fernão de Magalhães, ele realiza uma expedição que consegue comprovar que a Terra é esférica, dando a volta ao mundo. Vale lembrar que Fernão de Magalhães, ele morre nessa expedição, ele não consegue completar a sua viagem, mas a expedição continua e foi a primeira volta ao mundo que é comprovada pela humanidade, no caso, Fernão de Magalhães, tá? Aí falamos das grandes navegações, entramos no período da Revolução Industrial e é nesse momento das grandes navegações e Revolução Industrial que há uma inversão, né? Em que agora o centro e o foco de todas as coisas não é mais oriental, e sim ocidental. E ainda, a gente, para ser mais específico, o carrinho de propaganda de som vai me atrapalhar, mas vamos lá. Na hora que começar a ficar alto aqui, a gente para.
Espero que não atrapalhe. Vai chegar, vocês vão perceber. O mundo agora passa a ter uma visão eurocêntrica. Novos continentes foram descobertos agora e atribuíram os nomes como América, né? E outros continentes como Oceania. Fogo, hein, gente? Vamos lá, vamos desenhar enquanto isso aqui. Vamos desenhar enquanto isso. Então nós temos aqui novos continentes como a América, né? Tranquilo aí, pessoal. Então, quando você vê aqui, quando você vê a representação do mundo aqui, hoje você tem uma ideia, e nós damos ênfase, o mapa, aliás, o mapa mundial atual, ele dá ênfase o quê? Quando a gente observa esse tipo de representação cartográfica, eu coloco em ênfase quem? O continente europeu. Essa é uma visão eurocêntrica. E se eu for colocar aqui toda a Europa, você vai ver que essa é uma representação cartográfica eurocêntrica, ou seja, a Europa no centro. Também é uma palavra que nós podemos utilizar, uma variação dessa palavra, quando falamos da visão o eurocentrismo, ou seja, tudo parte da perspectiva europeia. Eu não falo de descobertas de novos territórios, eu falo que a descoberta da América, falo a descoberta do Brasil, né? Tudo partindo, não a chegada dos europeus, eu falo a descoberta da América, descoberta do Brasil, como se não houvesse, não tivesse povos aqui. Então eu sempre parto do ponto de vista deles. Esse eurocentrismo, ele é exacerbado, ele se destaca muito nesse período pós grandes navegações, revolução industrial, e agora o que ocorre no século XVIII, final do século XVIII, já no século XIX, que é o imperialismo europeu, também denominado de neocolonialismo, em que houve uma divisão de todo o continente africano, porque os europeus já tinham dominado a América, né? E agora eles partem para um antigo continente conhecido e passam a reparti-lo, a conquistá-lo. Então as grandes potências como o Reino Unido, a Inglaterra, né, os britânicos, os franceses, espanhóis, os portugueses, né, passam a partilhar o continente africano. Essa divisão do continente africano pelas potências imperialistas europeias vai desencadear na Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela vai trazer desdobramentos futuros, porque há vencedores, mas os resultados dessa Primeira Guerra vai causar impacto nas economias, na sociedade, que vai desdobrar na Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, a Segunda Guerra Mundial é uma consequência da primeira. Resultado da primeira estoura a Segunda Guerra Mundial. E como nós bem sabemos, o grande protagonista da Segunda Guerra Mundial foi o regime nazista, de Adolf Hitler, que tenta controlar a Europa. E a Europa, ela foi combatida por duas frentes, dois lados, né? A Europa, o regime nazista de Hitler, de um lado nós tínhamos os soviéticos, a União Soviética, combatendo o nazismo pelo lado oriental, e do outro lado nós tínhamos
os Estados Unidos, os aliados, né? Como Estados Unidos, Reino Unido, combatendo então, no caso, combatendo o regime nazista na Europa. Tranquilo? E essa batalha acabou eclodindo também, o fim dessa batalha, numa divisão do continente europeu. A divisão do continente europeu se deu pelos países que saíram e se consideraram vitoriosos. Por exemplo, os soviéticos chegaram primeiro na Alemanha, na capital Berlim. Contudo, toda vez que os soviéticos chegavam nos territórios que eles passavam, desde quando começaram a marcha, o contra-ataque, quando os alemães invadiram a Rússia, a União Soviética, eles começaram uma marcha contra um contra-ataque muito forte contra o regime nazista, e por onde eles passavam, e até outros países, fronteiras, eles anexavam e anexando, e passaram a tomar controle. Por exemplo, no caminho dos soviéticos estava a Polônia, e eles passaram a tomar conta da Polônia. Então, onde a União Soviética passava, deixava suas marcas e praticamente fazia alianças políticas, e dali estabelecia-se um acordo político, social, econômico, que era o socialismo que vigorava na União Soviética. Nós vamos explicar depois direito o que é esse socialismo. Bom, o que acontece é que os países do lado ocidental não aceitariam a expansão da área de influência e das fronteiras da União Soviética sobre os demais países. Então, há um momento ali de inflexão pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos precisavam dar um recado para a União Soviética que parecia destemida, invencível. Então, vale lembrar que os Estados Unidos também travavam uma guerra no Pacífico, pois o Japão era um dos aliados que pertencia, fez uma aliança com o eixo central, a força do eixo de Hitler, mas o Japão praticamente já tinha perdido a guerra. Porém, como uma resposta ao mundo para mostrar o seu poderio bélico militar, os Estados Unidos lança duas bombas, uma em 9 de agosto de 45 e a outra em 11 de agosto, né? Uma na sexta e outra no domingo. Uma tragédia da história em que, para provar o seu poderio bélico militar, vidas foram ceifadas. Então soltaram a bomba, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki. Foi a primeira vez que a humanidade assiste e presencia o poder bélico militar de uma arma nuclear, né? E é lançado na cidade de Hiroshima e no dia 11 de agosto em Nagasaki. Triste porque eram pessoas civis que morreram, não eram bases militares, não tinha a base da marinha, não tinha a base da força aérea, não era nenhuma base da infantaria, artilharia, nada. Eram as cidades as mais populosas, e os Estados Unidos deixam o seu recado para o mundo. Essas duas bombas mostram a União Soviética qual era o recado dos Estados Unidos, e freia um pouco as suas pretensões. É a partir daí que nós chamamos o início da Guerra Fria, em que a União Soviética tem interesses diferentes, ambos lutaram, ambos derrotaram o mesmo inimigo, mas no pós-guerra eles todos sabiam que a União Soviética tinha interesses diferentes, bem antagônicos dos Estados Unidos, assim, interesses bem antagônicos do Reino Unido, da Grã-Bretanha, assim também como da França. Então nós vamos ver uma partilha, uma divisão entre mundo oriental e mundo ocidental no continente europeu, e isso vai se refletir no mundo. Eu vou deixar o próximo vídeo para vocês acompanhando sobre a questão Guerra Fria, entender um pouco sobre o capitalismo
e que foi comentado nos videoaulas, né, nas videoaulas aí do Centro de Mídias, sobre a divisão entre Ocidente e Oriente, na perspectiva da Guerra Fria. Falou, um forte abraço, Deus os abençoe e espere aí que a gente está chegando.